Olá, bem-vindos a mais uma aula. Quando a gente trabalha com paisagismo, a gente muitas vezes trabalha com pergolados. Nessa aula nós vamos aprender a fazer esse pergolado que está compondo aqui esse pedaço da varanda. A primeira coisa que eu preciso desenhar para começar o meu pergolado são os 4 pilares que seguram esse pergolado. Para isso, eu começo desenhando um retângulo, né? Na verdade é um quadrado, mas eu utilizo a ferramenta retângulo. E eu vou desenhar ele fora do deck aqui, porque aqui tem muitos pontos que eu posso pegar e isso pode me dar algum problema. Então, eu pego um ponto aqui na face da imagem e direciono para qualquer lado. Eu quero um retângulo de 0,18, ponto e vírgula, 0,18. Enter. Agora eu fiz aqui o quadrado do meu pilar. Como em tudo que a gente fez até aqui, a gente clica 2 vezes sobre ele, clica com o botão direito e criar grupo. A gente cria esse grupo aqui, entra no grupo e agora sim eu posso colocar a altura que eu quero trabalhar com esse meu pilar. Então, eu quero um pilar de 2 metros de altura. 2 metros vai ser um pouquinho baixo, então eu vou colocar aqui com 2,80, então 0,8 a mais aqui. Tá? Assim eu criei o meu primeiro pilar. Agora eu preciso trazer esse pilar para o ponto certo, então eu seleciono ele, entro com o comando mover e posso pegar aqui um ponto que deixe ele no lugar certinho. Ó. Eu coloco nesse ponto e alinho aqui com esse ponto da parede. Para facilitar, nós temos aqui em visualizar o estilo de aresta, tá? E o estilo de face. Então, se eu colocar esse estilo de face como raio-x, eu consigo visualizar as faces que estão ocultas aqui. E fica mais fácil para eu posicionar esse meu pilar. Então, eu quero posicionar ele aqui na extremidade, né? Entre onde começa o meu deck. Então, eu coloco ele aqui. E agora, ó, eu volto aqui em visualizar, estilo de face e raio-x. Ó, eu deixo o raio-x não selecionado, né? E assim eu consigo visualizar aonde que eu coloquei o meu pilar. Para ficar mais fácil para a gente continuar, primeiro eu vou aplicar o material aqui nesse meu grupo. Eu entro aqui na pintura e seleciono um dos tipos de madeira que eu tenho aqui no SketchUp, que vai ser essa madeira compensada com nó. Eu clico sobre o grupo todo, ó, e ele vai fazer uma aplicação de uma textura de madeira. E agora eu posso copiar esse grupo aqui, utilizando Ctrl C, Ctrl V, ó, e ele já sai bem certinho no ponto que eu preciso, daqui do grupo, da extremidade do grupo, que é a extremidade do deck aqui. E eu posso colocar ele aqui nesse ponto de interseção com a parede e jogar um pouquinho mais para trás. Eu puxo um ponto aqui de fora, direciono no eixo vermelho e eu quero 0,1 para trás, para que ele não fique colado aqui no final da minha parede. A próxima etapa para desenhar o pergolado é desenhar o caibro que seguram os outros caibros que vêm nesse sentido aqui. Então, eu preciso desenhar novamente um retângulo, agora um retângulo de 8 por 12, então 0,08, ponto e vírgula, 0,12. Ó, desenhei um retângulo, novamente clico sobre ele, crio um grupo e agora eu entro nesse grupo. E com o comando empurrar, puxar, eu trago ele 2,20 para frente. Eu fiz um dos pergolados. Agora, eu preciso trazer esse pergolado com o comando mover para cá. Só que antes eu preciso fazer uma rotação nele. Então, eu vou rotacionar ele nesse sentido. E agora eu rotaciono ele nesse sentido azul aqui, tá? E aí sim eu posso trazer ele para cima desses pilares que eu desenhei, tá? Eu coloco esse meu caibro de preferência no ponto central aqui, tá? Mais centralizado aqui com o meu pilar.
Ó, eu já adicionei o material e já copiei esse caibro aqui. Agora eu preciso criar os outros caibros que vão aqui em cima. Esses são um pouquinho menores, então eu fiz aqui já um retângulo de 6 por 12, tá? Mesma coisa, fiz o retângulo, criei o grupo, agora eu entro no grupo e faço a volumetria dele, que eu quero com 2 metros. 2, Enter. E agora eu preciso rotacionar isso novamente, ó, comando rotate. Eu primeiro rotaciono nesse sentido, quero que ele fique assim, e agora eu rotaciono no eixo azul. Então, eu posso colocar ele para cá e para cá. E posiciono ele com o comando mover aqui. Pego pela extremidade do grupo e pego pela extremidade aqui. Tá um pouco alto isso, então depois eu posso abaixar. Ó, ele tá passando da altura da minha parede. Então, eu posso depois abaixar um pouquinho, eu vou ensinar como é que faz. Agora, eu posiciono esse meu caibro 15 centímetros para dentro. Então, 0,15, Enter. E assim eu vou copiar ele para formar essa sequência de caibros. É só utilizar o comando Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, eu copiei esses meus caibros a cada 40 centímetros e eu abaixei a altura do meu pilar, ó, ele estava com 2,80, eu estou colocando para 2,50. Como é que eu fiz isso? Acessei o grupo, vim aqui com o comando empurrar, puxar, 0,3, Enter. Agora, eu seleciono tudo isso que está aqui, ó, comando Shift me dá a possibilidade de selecionar mais de um elemento ao mesmo tempo. Entro com o comando mover e no eixo azul eu coloco 0,3, Enter. Agora eu tenho uma altura um pouco melhor, ó, não tá mais passando da altura da minha parede e eu tenho uma altura que é tranquila de passar. Nessa aula nós vimos como fazer a criação de um pergolado, e os pergolados são bastante utilizados nos projetos de paisagismo, seja para a área de varanda, como acontece aqui, ou para áreas externas, sempre que a gente precisa ter algum ponto um pouco mais sombreado, como nesse caso aqui a gente está tendo um sombreamento para essa porta-janela. Então eu vejo vocês na próxima aula, um abraço e até mais!